Para começar, um momento de você depois ser animado a passar lá pela livraria, nós temos livros lá em oferta, nos livros na área de missões, é isso que me passaram, né? E eu tenho 3 livros aqui. A Missão Cristã no Mundo Moderno, John Stott. Stott, falecido há poucos anos agora, eu acho que tudo que tiver do Stott vale a pena dar uma olhada. Comentários bíblicos, então, a série A Bíblia Fala Hoje deve fazer parte da sua biblioteca, sempre é uma consulta preciosa, né? E a reflexão dele sobre a questão de missão também vale a pena ser conhecida. O outro livro, A Igreja Local em Missões, pastor Edson Queiroz, também falecido há pouco tempo, um homem de Deus precioso, e esse eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal, de caminhar junto, a gente dá curso de missões juntos, e ele é o responsável por aquilo que Deus falou no meu coração em missões. Edson foi esse homem de Deus que influenciou minha vida. Edson morou por um tempo em Curitiba, e juntos lá a gente trabalhou por um tempo. Os filhos são amigos dos nossos filhos, a gente tem um carinho muito grande. A Rutinha, hoje viúva, é amigona da gente até hoje. E esse livro, Igreja Local em Missões, já está na 6ª edição, revisada e aumentada, mas ele é muito prático, e ele basicamente é um esquema de um curso que a gente dava juntos. E realmente tem ferramentas muito, muito boas para você começar a aplicar o Ministério de Missões na igreja. Esse aqui é básico, vale a pena. E eu estou recebendo aqui também, esse eu não li, mas o que eu li aqui atrás já gostei. Porque, primeiro, ele tem indicação de algumas pessoas recomendando, e um deles é o Dr. D.A. Carson, que eu conheci também pessoalmente, cheguei a ter aula em módulo com ele, nos Estados Unidos, e Carson é, sem dúvida, das maiores autoridades do mundo em Novo Testamento. E a recomendação que ele faz desse livro marcado aqui, eu já fiquei impressionado. Se ele gostou tanto do livro, eu acho que eu vou gostar também. Mas qual é a missão da igreja? E tem uma frase aqui que é extremamente importante para clarear isso. Ele diz aqui: se tudo é missão, nada é missão. E essa questão hoje é muito séria a ser abordada, porque hoje o pessoal está botando tudo no mesmo barco, tudo que a igreja faz com missão. E, de fato, a palavra, e é uma questão de significado, que realmente é complexo, porque tudo aquilo que a igreja assume o compromisso de fazer ou deve fazer, pode ser englobado sobre esta palavra. É a missão da igreja, a tarefa da igreja. Mas missões é um termo mais especializado. Eu não vou ter tempo aqui para isso, mas nessa final de semana ainda eu quero abordar isso lá na igreja cristã evangélica, que eu vou estar nesse final de semana. Eu vou abordar um pouquinho esse tema, missão e missões, porque é um destaque que precisa ser feito e precisa ser entendido, senão a gente realmente acaba fazendo um monte de coisa e não faz missões, não. Acha que está fazendo, né? E a gente acaba depois perdendo o rumo. Veja, tem muita coisa importante para a igreja fazer. Exemplo, a assistência social, ela faz parte da obra missionária, especialmente onde se faz necessário entrar nesse campo. E é preciso levantar os olhos para necessidades materiais concretas, sociais, que é na comunidade, o lugar onde você trabalha, onde você vai levar o evangelho. Mas tem que admitir o seguinte: obra social, qualquer um faz. O governo devia fazer, qualquer organização pode fazer, qualquer ONG pode fazer, mas levar a mensagem de Cristo, que leva a pessoa ao novo nascimento, essa é a especialidade da Igreja de Jesus Cristo. Ninguém fará, a não ser nós. E se nós perdemos essa dimensão, nós não chegamos lá. A barriga que se enche hoje, amanhã estará vazia. Mas o coração transformado, nascido de novo, esse é uma dádiva eterna. E é nessa área que nós precisamos atuar de maneira realmente forte e nunca perca essa dimensão. Se você quer fazer festa da pipoca, festa da pizza, sei lá, da tapioca, seja a festa que você quiser fazer na igreja. Pode fazer tudo que você quiser fazer na igreja, mas tem que ter um propósito lá na frente: levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Porque senão é firula, não precisa. É só fazer marola, é só fazer espuma, mas não leva ao cumprimento do propósito de Deus para a sua igreja. Jesus Cristo morreu na cruz, não para fazer noite de pipoca, mas para levar as pessoas ao novo nascimento em Cristo Jesus. Isso tem que estar sempre na nossa mente. Faz o que você fizer, é para levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus.
Eu quero hoje me dar liberdade de momento corujão. Cadê aqui? Está lá a minha tela? Isso, esta é a minha família. Essa é a minha turma. Esse é rapidinho. Então, está lá na ponta de lá, Rafael e Carolina com Thomas. Rafael e Carolina estão lá no Oriente Médio. E Rafa, antes, talvez alguns encontraram por aí, porque trabalhou com a Seed Company, ligado a Wycliffe, gerenciando projetos de tradução da Bíblia, viajou muito o Brasil todo, esteve em muitos lugares, alguns países da América Latina também, antes de ir para o campo missionário. Rafa, ainda quando solteiro, passou 8 meses na Moldávia, com a CCI, também trabalho missionário. Lá no meio, entre eu e depois, aqui lá sou eu e a Mariana, dá para reconhecer, né? Depois tem o Daniel e a Elis, que são, ele é pastor de jovens lá comigo na igreja. Rafael e Daniel no meio, formados a Palavra da Vida em Atibaia, com os filhos Natão, Davi e o Silas. E depois na ponta de cá, o Guilherme, nosso mais velho, com a Vanessa, com o Levi e com o Lucas, que moram na Alemanha, trabalham lá já há 1 ano e pouquinho, estão na Alemanha. Essa é a nossa família, 3 filhos homens, 6 netos homens, e as meninas vêm sempre a nossa família criada, já tratadas, toda a despesa que a mulher dá já está equacionada, a gente economiza dessa maneira também. Então, é muito bom. Vamos adiante? Eu quero hoje à noite entrar, nós vamos voltar aos nossos temas, né? Primeira, ontem à noite, quem é você? Hoje de manhã, onde você vai? Hoje quero falar sobre você estar pronto para ir, mas antes de chegar no ponto, eu quero mostrar algumas coisas muito importantes. Esses dados, eles são antigos. Isso aqui está num mapa feito por uma organização norueguesa, já no começo dos anos 90. E esses dados, eles devem ter alguma validade ainda, porque esses números não devem ter diminuído. Mas eu acho muito impressionante isso. Eu tinha um mapa impresso que eu comprei lá no navio, no Logos 2, a última vez que estava passando pelo Brasil, muitas vezes esteve passando no Brasil nos anos 90, e esse mapa que eu tinha, o Mapa Mundi, eu usava na minha mesa, ele tinha esses dados lá. Onde a igreja está plantada, 70 mil convertidos por dia, 2.916 por hora, 48,6 por minuto. Já pensou isso? Aquele gráfico passando ali, ó, antes de começar o culto, sabe aquele cronômetro? Pá, 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 pá. Por minuto, quase 50 pessoas encontrando Jesus no mundo onde a igreja está. 5 mil igrejas por semana, 714 por dia, 30 por hora, uma a cada 2 minutos. Não é maravilhoso isso? E pensar que isso talvez tenha aumentado, e é possível que tenha aumentado esse número, mas veja uma coisa, onde a igreja não está, isso são dados dos anos 90. Espanha, 1 cristão para cada 1.000 não cristãos. Turquia, 1 cristão para cada 70 mil não cristãos. No mundo missionário, no mundo muçulmano, há 1 missionário para cada 1 milhão de pessoas. Eu fui olhar e eu vi, na internet diz que Belém tem perto de 1,5 milhão de habitantes, está certo? 1.400.000, escaqueirada, estava lá. Pensa bem, se você tivesse, quem sabe, vamos dar até um desconto, 2 de vocês, para ganhar toda essa cidade para Jesus. Esse é o mundo muçulmano. Mas tem coisas incríveis que Deus está fazendo. Veja, nosso mundo hoje, para a gente se posicionar. População, 7,5 bilhões, cristãos geral, 2,2 bilhões. São estimativas com essas datas. Muçulmanos, 1,6, 1 bilhão e 600 milhões. Cristãos evangélicos, 89 milhões, 3% do total, em 1960. Tá? Veja o que aconteceu. 2010, 546 milhões. A ideia de cristãos evangélicos é gente que é nascida de novo. E esse já é 8% total, ou seja, mais que o dobro do percentual da população, que não parou de crescer. Há cerca de 7 mil línguas no mundo, há cerca de 2.800 línguas com parte ou toda a escritura, há cerca de 2.000 línguas ainda aguardando tradução, há cerca de 1.363 projetos de tradução em andamento. Esses números variam, depende de quem faz a pesquisa, de quem dos critérios que usa. Eu agora mesmo estava num encontro que um grupo americano apresentou dados muito mais otimistas, que chegam a ser até suspeitos, né? Então, até tinha gente de outras missões lá que disse, não, esses números não estão muito certos assim. Mas, realmente, impressionantes números. Mas, de qualquer maneira, o Evangelho continua crescendo. Veja uma coisa interessante. Talvez isso, quem teve com o pastor Flávio Ramos recentemente, talvez ouviu isso da parte dele.
Ele que apresentou isso para nós, talvez quem estava lá no CBM esse ano viu isso, ele aparecer para a gente lá, mas é bom quem não teve saber disso. Olha que interessante, o movimento de muçulmanos vindo a Cristo. Os historiadores têm tentado levantar movimentos, onde houve uma onda de conversões no meio dos muçulmanos, e eles conseguiram datar isso a partir do século X. Veja, um movimento no século XIII, 2 movimentos no século XX, 11 movimentos. Aí veja só o que aconteceu. No século XXI, até 2012, 69 movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. Deus está transformando esse mundo. Deus está fazendo milagres sem que a gente perceba. E a coisa mais linda é isso, que o reino de Deus vai crescendo mesmo como massa, o fermento vai levedando a massa, sem que a gente perceba, ele está penetrando e está atingindo. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho e olha só o que está acontecendo. A força da igreja do movimento missionário brasileiro. No final dos anos 80, havia cerca de 2.000 missionários transculturais enviados pelo Brasil. Essa é a estimativa. Em 2017, 15 mil missionários transculturais, crescimento de 8,2% ao ano. As igrejas, crescimento de 5,8% ao ano. A taxa de crescimento da população brasileira foi de 0,77 entre 2016 e 2017. Eu quero que você lembre uma coisa, e que você não se intimide. Você está jogando no time que está ganhando o jogo e vai ganhar o jogo. A gente usa os números de maneira assim decepcionante, quase desanimadora. Nossa, puxa vida, a tarefa é tão grande. É enorme, mas o jogo está sendo ganho. E pode ter certeza que o número dos salvos, dos remidos do Senhor, estará completo no tempo de Deus. E você tem a alegria de fazer parte disso. Lá no começo dos anos 90, quando teve uma Copa do Mundo, teve um jogador que o Brasil foi campeão. Foi em 94 que o Brasil foi campeão? Foi, né? Foi. Os bons de futebol aí. Então, se eu não me engano, foi em 94, será que foi em 94 essa? Mas acho que sim. Ronaldo Fenômeno, lembra desse cara? Lembra dele? Eu não tenho certeza se foi essa Copa, mas acho que foi essa que o Brasil ganhou. E ele foi. Sabe quando volta campeão, o que acontece quando o jogador chega no Brasil? Sobe no carro de bombeiro e desfila, não é isso? Festa, todo mundo aplaude. Tinha só um jogador de Minas Gerais naquela época, Ronaldo Fenômeno. Ainda jogava lá em Minas. Não jogou nem um minuto. Não jogou, mas era campeão. Subiu no carro de bombeiro lá em Minas. Eu me lembro da cena. Ele saudando o povo. Não jogou, eu podia subir também. Brasil, Brasil, campeão. Mas não jogou. Cara, eu tenho a impressão que tem crente que vai chegar no céu mais ou menos como em carro de bombeiro com o Ronaldo Fenômeno naquela Copa. Não jogou o jogo. Entrei, salve o Senhor, mais que vencedores. Não fez nada ao cidadão. Simplesmente não fez. É salvo pela graça de Cristo. Graças a Deus por isso. É por graça somos salvos, não por obras. Mas vai ter cara realmente chegando lá e... Pois é, caramba, cara, foi e tal, e eu nada. E você lá. O Dr. Russell Shedd, vocês conhecem o nome, né? O Russell Shedd falava uma coisa muito interessante, eu fui aluno dele, especial na minha vida, aquele homem também marcou muito a minha vida. Mas o Dr. Shedd dizia, ele falava a respeito de galardão. E esse é um texto difícil, né? O que é o galardão, né? E ele dizia que a gente, quando chegar no céu, ele diz assim, sabe aquele texto que fala assim, que as vossas obras vão passar pelo fogo, o que for palha vai ser queimado, não sei o quê. Ele falou assim, vai ter gente que vai entrar no céu feito galinha depenada, morrendo de vergonha, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Entrou, uma galinha depenada. Sim, caramba, eu não fiz nada, Senhor amado, tem misericórdia de mim. Entra no jogo, faz parte do time que está ganhando, mas joga. É uma oportunidade que Deus está te dando. E eu queria hoje abordar essa questão, eu queria começar com esta ideia. Você está pronto para ir? Jesus desafia o seu povo dando uma ordem, vão.
a todo mundo. Faça discípulo de todas as nações. E a obra missionária, então, é uma tarefa delegada por Deus à sua igreja. Acho muito lindo esse momento da história, onde Jesus está se despedindo dos discípulos, está dando uma missão para eles, está dizendo para a igreja o que ela vai fazer. E antes disso ele disse ao Espírito Santo, e disse, o Espírito Santo virá, assumirá o meu lugar, e o ministério do Espírito será guiar vocês em toda a verdade. Ele conversar muito do pecado, da justiça e do juízo, ele vai capacitá-los para a obra, vocês vão receber o poder do Espírito, vão ser testemunhas tanto de Jerusalém como Judéia e Samaria, e o Espírito é Deus, certo? E o Espírito é onipresente, certo? Onde é que o Espírito de Deus não está? Que bom que você acredita na onipresença de Deus. Pois eu quero que você saiba e creia que não há somente um ide do Senhor Jesus. Há uma presença do Espírito trabalhando no coração dos homens entre todas as nações e preparando corações para receber a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez de ouvir um relato de um missionário que trabalhava numa comunidade indígena. E ao falar de Jesus, uma senhora indígena, quando ouviu o evangelho, ouviu a exposição a respeito de Cristo, ela disse para o missionário, eu nunca esqueço essa história, ele contando, ele disse assim, que essa mulher disse, eu sabia que ele existia, eu sabia que ele existia, que bom que vocês vieram aqui para me contar sobre ele, mas eu sabia que ele era real. Não é lindo isso, que o Espírito Santo está preparando isso? Pois eu quero dizer que nesta obra missionária que Deus tem hoje no chamado, o Espírito Santo está dizendo assim para você, ele está dizendo, espera aí, está dizendo mesmo, quando o Espírito diz, vem. É isso que o Espírito está dizendo, vem. Ele está presente já trabalhando em corações, trabalhando no meio de nações, está dizendo para você, vem. E é interessante quando o Espírito diz isto. Hoje de manhã, Gerson leu um texto que é o texto da nossa mensagem hoje. Atos capítulo 13. A obra missionária é tarefa delegada por Deus à sua igreja. A obediência ao mandado de Deus implica em desafios, tanto para a igreja que envia, como para aquele que é enviado. É o que nós vamos ler no texto nesta noite. Eu quero chamar você para acompanhar comigo Atos capítulo 13, versículos 1 a 13. Lá diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse texto reporta a esse primeiro momento, a primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária de Paulo, e nesta primeira viagem, ele e Barnabé estão juntos, e João Marcos está junto no primeiro trecho. Aqui estamos, Antioquia, descendo depois viajando para a ilha de Chipre. E essa história acontece aqui. Que igreja é esta? A igreja de Antioquia é uma igreja incrível, é uma igreja que está sendo iniciada por aqueles cristãos que são fruto da dispersão que veio após o martírio de Estevão.
A igreja de Antioquia hoje Antaquia, na Turquia, igreja iniciada pela dispersão, então, seguida a morte de Estevão. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém, Antioquia. Quando as pessoas ouviram lá em Jerusalém o que estava acontecendo lá, e o evangelho sendo pregado também aos gentios, eles enviaram pessoas, e enviaram Barnabé liderando um grupo que foi até lá. Quando Barnabé chegou lá e viu tudo o que estava acontecendo, ele ficou impressionado com o que Deus estava realizando naquele lugar. E foi buscar Paulo, ainda chamando Saulo nesse momento, lá em Tarso para ajudá-lo. E eles ensinaram numerosa multidão por um ano, diz Atos 11, 26. Na verdade, o que nós temos aqui em vista é provavelmente um tempo até maior, depois estimado até a saída para o campo missionário, de provavelmente uns 3 anos de ministério em Antioquia. Assim, alguns estudiosos consideram a possibilidade. Bom, o que é que nós podemos ir buscar nessa história que pode falar ao nosso coração de maneira muito interessante? Se a gente começar a enxergar essa igreja, o que está acontecendo, o primeiro relato dos primeiros versículos chama a atenção de uma coisa muito interessante, a sua liderança. Olha só, essa turma aqui. O texto diz que tinha Barnabé, que era um levita, ou seja, da tribo de Levi, mas natural da ilha de Chipre. Simeão, Níger, negro, possível ser africano negro, e veja, está uma possibilidade levantada por alguns comentaristas, que seja mesmo Simão Cireneu que carregou a cruz para Jesus. Muito interessante isso. Não há certeza, mas é uma possibilidade. Lúcio de Cirene, oriundo do norte da África, também Cirene, hoje Líbia. Manaém, impressionante, irmão de leite, o amigo íntimo de Herodes. Herodes cresceu junto com ele, foi criado junto. Herodes Antipas, se não me engano. E ali está ele crescendo junto. Esse é o típico cara que o judeu ia ter uma certa dificuldade de lidar. E Saulo de Tarso, na Cilícia, hoje Turquia. O que é que você tem aqui nessa liderança? Um grupo bastante diverso. Eu quero começar a conversar com vocês sobre o desafio de ser um missionário a partir desse texto. Nos anos 90, alguns pesquisadores aqui no Brasil, um homem ligado à CEPAL chamado Ted Limpick, coordenou essa pesquisa. Em vários países foram feitos levantamentos do índice de abandono do campo missionário. Ou seja, os missionários que foram enviados ao campo transcultural e voltaram de maneira precoce. Isso surgiu porque alguém tinha feito uma colocação, algum tempo antes, em um congresso, inclusive aqui no Brasil, dando um índice de abandono do campo missionário altíssimo, mas simplesmente essa pessoa desconsiderou todas as pessoas que foram ao campo missionário em curto prazo, que foram para voltar, que foram por 1 ano, por 2. Então não voltaram antes do tempo, voltaram porque era para voltar mesmo. Só que ele botou tudo mesmo dentro do mesmo saco. E esse índice de abandono do campo missionário, no Brasil, chegou a uma faixa de cerca de 8% dos missionários foram enviados e abandonaram o campo missionário. Mas o mais importante, claro que é um número ainda triste, foram os indicativos de quais são as causas principais do abandono do campo missionário. As 2 principais causas têm a ver com questões de relacionamento de equipe e o caráter. Relacionamento de equipe. E o segundo tem a ver com sustento. O abandono do sustento. Essa é uma luta de muitos missionários e toda vez que a gente entra em crises financeiras, por isso que a gente ora pelo país. Porque também a situação financeira do país nos ajuda bastante na obra missionária. Exemplo, a questão do câmbio. A questão do câmbio é uma coisa muito sensível. Quando a gente tem missionários trabalhando fora, se a igreja aqui não absorve a diferença cambial, o cara que está lá no campo, ele tem redução de salário imediata. Veja o que aconteceu nesse último ano com o câmbio. Hoje, eu vi agora a notícia, agora há pouquinho, que finalmente ele voltou a romper a barreira para baixo dos R$4. Isso é oficial. R$3,99.
Está bem pertinho do 4, mas já chegou no 4,24,30. Eu li esses dias que a outra crise que tivemos de cambial, tivemos outras, mas em 2002, 2003, mais ou menos, nós tivemos uma crise cambial muito violenta também. E alguns economistas, quando fazem a conta da correção monetária sobre a inflação, eles estimam que se nós tivéssemos chegado nesse momento, no câmbio daquele tempo lá de 2002, 2003, nós teríamos chegado a um valor de dólar de provavelmente R$7, mais ou menos. Hoje estaria nesse valor. O que é que significa isso? Que um missionário que a gente adota e manda para o exterior, e você, por exemplo, investe $1.000 ou €1.000, dependendo de onde estiver, o que acontece quando o câmbio estoura dessa maneira? Algumas igrejas têm tido esta visão de lembrar que o missionário lá não pode ser penalizado. Nós tivemos uma experiência naquele período, por isso que eu lembro desse valor, nós tivemos uma missionária viúva com 2 filhos na Turquia, que a nossa igreja apoiava. Nós apoiávamos 50% do sustento dela. Em dólar era a conta feita. E naquele momento da crise, 50% do ganho dela era mais alto que o meu salário de pastor titular da igreja. Um missionário. Mas a nossa igreja, graças a Deus, honrou isso. Honrou. Depois a coisa voltou e estabilizou. E assim a gente tem que ser capaz de fazer isso. Mas a questão financeira é um lado que a gente tem que lidar, a igreja tem que entender isso. O missionário sofre lá na ponta com a infidelidade da gente aqui. Nesse momento de crise, vários missionários que estão fora têm dado esse tipo de notícia. A igreja tal, igreja tal, igreja tal, nos comunicou que não vai mais nos sustentar. E tem gente passando necessidade grande no campo missionário. Nós precisamos de igreja fiel, que quando abraça, abraça. Vai deixar de pintar a parede, vai deixar de comprar banco novo, vai ficar com os microfones velhos, vai remendar fio antigo, vai deixar a coisa ficar meia boca, mas não vai deixar de honrar o orçamento missionário, porque gente é mais importante que coisa. Mas tem gente deixando de pagar o sustento missionário de alguns por causa de coisa, que a nossa igreja está precisando de uma reforminha, mas tem gente que vai precisar comer. E a gente precisa ter visão para isso. Mas há um desafio muito grande, e o outro fator não é o financeiro, é o fator relacional dentro da equipe missionária. Queridos, tem sido uma tragédia. Em muitos casos tem sido trágico isso. Mas eu quero dizer para você que o primeiro desafio missionário que chamar a sua atenção é a capacidade de agir em contexto de diversidade humana. Aqui estava uma igreja cuja liderança era diversa. Eu queria que você colocasse na sua mente, no seu coração, um desejo de, na sua formação, na sua experiência de treinamento missionário, de capacitação missionária, trabalhar com gente diferente. Porque se você pensar assim, com quem que eu gostaria de fazer ministério? Com quem você gostaria de fazer ministério? Com quem você não gosta? Com aquela menina antipática? Com aquele cara metido? É com esse que você quer fazer ministério? Ah, não, Senhor, tenha santa paciência. Na hora de orar em dupla, com quem que eu vou orar? Eu oro com a minha esposa, claro, eu gosto, prefiro orar com ela. Mas vou orar com alguém bem diferente, esquisito. Vou trabalhar com alguém bem estranho. Mas quando a gente vai para a equipe missionária, quando a gente vai se agregar ali num grupo assim, meu amigo, quando os conflitos surgirem, e eles surgem, as nossas dificuldades, elas são reais. Porque um gosta assim, outro gosta de outro jeito. Um acha que assim é certo, o outro diz assim é errado. Um acha que o caminho é por aqui, outro diz que é por lá. E o que você tem nessa igreja é um grupo que está completamente diverso, de etnias diferentes, de grupos diferentes, gente estranha que se encontra e assume a direção de uma igreja. Eu sugeri uma coisa para você, se você puder, se aproxime da liderança da igreja que você faz estágio, da sua própria igreja. Conheça um pouco da equipe pastoral, conheça os desafios que eles enfrentam, conheça as dificuldades que acontecem, que às vezes a grande maioria da igreja não sabe.
dos casos reais que se encontram, de tragédias de família, de adultério, de fraude, que a gente vai para casa e mal consegue dormir, porque fica pensando, meu Deus, quando eu imaginar que aquela pessoa ia fazer isso? Como imaginar que uma mãe de família, com filhos, é capaz de se tornar uma mulher adúltera? Essa é a realidade que acontece, que quando a gente está diretamente no ministério, vai cair no seu colo. Gente que você preza muito, de repente decepciona. E aí vai embora para casa? Vai desistir? Vai deixar de interceder, de amar essas pessoas? Vai dar um chute no traseiro e mandar embora? Eu já tive igreja, eu já vi essa cena. O pastor dizia assim, quem não gostou, a porta de entrada é serventia da casa, pode ir embora. É fácil descartar os que dão problema. É fácil descartar os chatos. Sabe por que acontece hoje, em muita lugar, essa ênfase da igreja nos lares? Não que não seja bom, mas em detrimento da igreja maior? Você já viu essa conversa? Ah, igreja tal, igreja orgânica, tem vários títulos por aí, inclusive de livro, usando a igreja como um grupo pequeno, sem ter compromisso com o grupo maior. Sabe por quê? Porque na sua casa você só convida quem você gosta. E só vai na casa de quem você gosta. Chato não vem. Você não convida, você não quer. Mas o Senhor nos chama para trabalharmos com gente chata. Para amar aquele que é muito chato, que é criador de caso. E às vezes é preciso que isso aconteça para você descobrir que de repente o chato é você e não era ele. É você que é o problema. Que tem que ser modelado, tem que ser trabalhado. Você precisa da experiência de trabalhar num contexto de diversidade. Onde o seu voto é vencido, onde a sua vontade não impera. Onde uma crítica é feita e você tem que ouvir e tem que, no mínimo, engolir e ir para o quarto e pensar, e orar, e refletir antes de responder e dar o troco de volta. Que desafio enorme ser missionário. É um grande desafio. Ir para um contexto, um ambiente onde não tem igreja com louvor gostoso, ou não tem talvez pregações. Quando estivermos visitando, o nosso filho está no Oriente Médio, tem que se alimentar e satisfazer quando você junta a sua família, a família do outro missionário da equipe, chega na sala e vocês têm um tempo de comunhão, de estudar a palavra, e louva, pega um violão, toca ali na sala. Mas não tem aquele culto da igreja. Não tem essa coisa que anima a gente. Isso não é uma vez, não é duas, é por 2, 3 anos. O nosso filho está no Oriente Médio, essa foto foi de julho, essa foto que eu mostrei. 3 anos, sem voltar para casa. 3 anos, sem um culto numa igreja. 3 anos, para conviver com uma outra família, repartir os espaços. Um casal de americanos com 5 filhos, 4 filhos. Agora é 6, são os americanos assim que gostam de filho mesmo, eles têm 6 filhos. E eles chegam tudo junto lá, a criança correndo, mexendo nas coisas, derruba não sei o quê. E você vai dizer, que legal que vocês estão aqui. Ou você vai dizer, ai, não aguento mais essa criançada. Mexe em tudo. Isso é família missionária. Está pronto para ir? Está pronto para ir? Quer ir? Quer jogar o jogo? O desafio é enorme. Não só basta esse desafio, veja outros desafios aqui. É preciso desprendimento para partir sob o comando do Espírito Santo. Imagina só, Igreja de Antioquia bombando, um ministério bacana, crescendo, avançando, criando impacto. Os cristãos são os homens do caminho, chamados de cristãos a primeira vez aqui, os seguidores de Cristo. Que igreja, que impacto! E de repente o Espírito Santo diz assim, tá bom, só que vocês dois que estão liderando a igreja, vocês vão embora, vocês vão ser enviados para outro lugar. Para onde? Aonde eu enviar, onde não tem ninguém, e vocês vão deixar essa igreja aqui. Ô Senhor, mas aqui está tão gostosinho.
Como a gente gosta do lugar gostosinho. Eu me lembro quando a nossa igreja passou de 200 membros, mais ou menos, que aí começa, é um tipo de número, começa a gente ter uma membresia que não consegue todo mundo se conhecer pelo nome, saber quem é quem. Começa a ter dificuldades. Eu lembro uma senhora diz assim, ai pastor, às vezes dá uma pena, a igreja está crescendo, está perdendo aquela coisa gostosinha que todo mundo se conhece. Eu falei, pois é, vamos botar uma placa de lotado lá na frente? O que você acha? Não, pastor, não estou dizendo isso. Pois é, isso é a família de Deus. Aí você está numa igreja assim, e o Espírito Santo diz, vai embora. Sair de casa é desconfortável. Perder os seus referenciais, o seu conforto, o seu quarto, o seu banheiro, a comidinha da mamãe, o shopping que você pode passear, o final de semana que você pode pegar um cineminha, e de repente tudo isso fica para trás, quando o Espírito Santo diz, vem, não é tão fácil partir. Há mais um desafio, humildade de submeter-se à igreja. Veja que interessante. Olhe para o texto e diz assim, o chamado de Deus é para Paulo e Barnabé ou é para a igreja? Eles estão juntos nisso. Seria muito interessante, né? Puxa, estamos tão cansados desse pastor, esse pastor já deu o que tinha que dar. Tantos anos pastoreando aqui, ele repete os mesmos exemplos, já sabe a mesma história dele toda. Vamos enviar o nosso pastor para o campo missionário? Vamos se livrar dele? Não é o que aconteceu. Eu imagino que devia ter até uma tristeza no coração de perder esses irmãos que estavam abençoando. Mas não é fácil partir. Submeter-se à direção da igreja que diz assim, não. E quando você diz assim, mas eu sonhei que o meu chamado é para aquele lugar, mas a minha igreja está dizendo que eu devo ir para aquele lugar. Para onde é que eu vou? Vou para outra igreja? Será que é esse o caminho? Está pronto para ir? Você tem um coração submisso? O campo missionário não é o lugar ideal para os rebeldes. Porque tem espírito de rebeldia. O espírito de rebeldia aparece dentro do seminário mesmo. É bom, a gente pode falar porque eu não conheço nenhum de vocês assim, né? Mas começa aqui. Ah, tem a tarefa para fazer assim, assim, mas por quê? Por quê? Para que isso? Que mania. Cabeça dessa turma, desse seminário, bota umas coisas na cabeça. Quando é que vai caminhar? Quando é que vai progredir um pouquinho, tirar essas regrinhas? Rebeldia. Sabe uma das bênçãos enormes que você tem aqui nesse tempo aqui? Aprender a se sujeitar. Vai forjar o teu caráter para os desafios que vão pela frente. Deus está te chamando? Você está ouvindo o Espírito dizer, vem. Se você for rebelde, não vá. Você vai dar trabalho e vai ser ainda motivo de escândalo. Deus quer corações mansos. Bem-aventurados os mansos, e manso é a palavra própria para o cavalo, sabe? Que você comanda as rédeas e ele obedece. Quando o Espírito diz, para cá você vai, você vai. Você é um tipo que fica brigando ao comando do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro uma vez, eu era moleque ainda, e eu fui andar de pônei. Eu era pequeno para andar no carro. Não, acho que não era tão pequeno, mas é que sobrou para mim, porque eu era o menor, sobrou o pônei. E eu me lembro que me deram um pônei teimoso que só a peste. Na hora que eu tentava, ele tentava morder meu pé. O bicho miserável, cara. E ele fazia assim mesmo, eu tinha que tirar o pé fora, que ele tentava dar umas pegadas no meu pé. Eu não queria andar, não, né? E uma vez, eu me lembro, no Palavra da Vida, lá em Atibaia, que uma época tinha de cavalo, né? Hein, Sérgio? Tinha uma época lá, né?
E eu lembro uma vez que eu tinha ali umas quebradas lá, tinha um estábulo, aí fomos lá pegar um cavalo lá. Aí eu não sou cavaleiro, não sei andar de cavalo assim, não. Eu só trepo em cima e fico meio, né? Vai que vai, né? Diz que o cavalo sabe, ele percebe quem é assim, né? Que é amadorzinho mesmo, né? E eu me lembro que eu subi no cavalo e o tratador do cavalo, eu dei um tapa no traseiro do cavalo e o cavalo saiu, saí, né? E aí ele, dando uns 10 metros, ele começou. Quem que andava? E eu forçando o bicho para andar, e alguns são assim no campo missionário. Aí, meu amigo, eu disse assim, não vai dar certo. Eu já bati os pés no bicho, dei tapa nele, e ele... Aí eu falei, chega. Aí eu falei, é melhor voltar. No que eu virei a rédea para voltar para o estábulo, meu amigo ligou o turbo. O bicho desembestou, feito louco. Eu quase saí de cima do cavalo. Aí tinha um morrinho assim, dessa altura mais ou menos, eu vi, ai, o bicho pulou, eu quase caí de cima. Aí ele entrou no estábulo e pum. Porque ele não queria sair de lá. Andar com aquela praga não fui em lugar nenhum. Mas para voltar para onde ele queria, ele foi turbinado. E tem gente assim, que não pode ir para o campo missionário, porque é assim, não está pronto a obedecer, não tem coração manso para ser guiado pelo Espírito, porque ele já diz o que ele quer fazer, do jeito que ele acha certo, ele não se adapta, ele não se ajeita, ele se torna um crítico de outra cultura, ele não se torna parte da cultura, ele briga com ela. Eu me lembro uma senhora da nossa igreja, que foi missionária em Moçambique. Ela disse, difícil lá em Moçambique foi um outro missionário brasileiro que estava lá, que disse para o grupo todo que ele trabalhava, proibiu de se tocar qualquer música africana, que tenha ritmo africano, e importou hinários da sua denominação aqui do Brasil, e levou para Moçambique e disse, esses hinos aqui são bons para vocês cantarem. Hinos do hinário traduzido do inglês, aquela coisa toda, que você sabe como é que é, para dizer, esse é santo, o outro não é. Agora me diga, quem é que recebeu uma partitura lá do céu para dizer que música que é santa? Quem recebeu bom, não vou nem dizer mais um CD, porque isso já é antiquado, mas um arquivo MP3 ou MP4, lá do celestial, dizendo, esta é a música santa, meu filho. Quando você vai para outra cultura, você é transformado, tem que ser transformado por isso. Em 93 eu fiz um curso em Singapura, do Haggai. Passei um mês lá. Noite de louvor, um cidadão de Gana, vestido com essa roupa de africano, que ela completa, que aqui no Brasil, primeira hora que você diz assim, pai de santo, acho que é pai de santo. Você já tem uma dificuldade com isso. Aí o cara vai dirigir o louvor. Aí o cara dirige o louvor, ele dança, rebola, ele está no corredor aqui do meio assim, dirigindo o louvor, aí ele resolve, ele bota a mão aqui na barriga, ele sai rebolando, não vou fazer o gesto, ele sai rebolando e vai de costas rebolando pelo corredor central, aquele traseiro dançando assim, você, hino de louvor. Que louvor é esse, meu amigo? Rapaz, estou perdido. Sal. Já levantou a placa para mim, aqui para me calar a boca. Mas deixa eu correr, então. Cara, precisa de humildade para submeter, porque se você não tiver esse coração realmente obediente, você vai dar trabalho no campo missionário. Você não vai fazer o trabalho, você vai dar trabalho. Fique em casa. Vai não. Continuando, em quarto, clareza da missão a ser cumprida. Chegando em Salamina, para proclamar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Olha, chegou lá, não é turismo. Chegamos aqui para pregar. Qual é o ponto de contato? Estratégia paulina típica. Vai na sinagoga. Por quê? Existe um povo pré-evangelizado. Eles conhecem a palavra de Deus. Começa por ali. E eles vão pregando, vão falando. Se não tiver dificuldade, vamos tocar adiante. Vou ter que ser bem rápido agora. Coragem para enfrentar o mal e o engano, mesmo associado com o poder dominante. Aí eles vão encontrar esse cara, o Bar Jesus. Não é nome de boteco de crente, não, tá? Quer dizer, filho, Jesus é a forma grega de Josué, né?
Então, esse é o nome desse cidadão, mas ele também é chamado de Elimas. E ele era o cara tipo do guru, que estava em cima do procônsul romano que governava a ilha. E esse cara é nitidamente uma influência demoníaca. E é preciso ter coragem para enfrentar esse cara. Mesmo que está associado com o poder, você é missionário, Deus te chamou, aproveite realmente para dizer assim, Senhor, me prepara, porque vai ter lugar e vai ter ambiente que eu preciso de sabedoria, coragem, poder de Deus para enfrentar o mal, mesmo que ele esteja ligado com os poderes que dominam nesse lugar. Grande desafio. Continuando, eu vou em 7 aqui, tá? Segura o rojão, né? Discernimento espiritual para identificar e enfrentar as manipulações do inimigo. É demônio. Nós temos um grande problema, a humanidade em geral, isso acontece no país, acontece com a gente, acontece com a igreja, das polarizações. Nós temos gente em igreja que vê demônio em tudo. Tudo é demônio. Tudo, repreende, amarra, desamarra, amarra, desamarra. É só isso. Vive atordoado com isso. Ora, só a apresentação de hoje aqui, subir e dizer, a moça dizer que é mãe de santo, é um teatro. Mas, nossa, já tinha gente aqui amarrando, repreendendo em nome de Jesus, eu queria orar por ela, impor as mãos e dar um jeito nela. Vê demônio em tudo. E sabe, o demônio não precisa nem estar ao trabalho com certas pessoas. A carne humana dá conta do pecado facinho, sem o diabo botar a mão. Tem gente que só a sua carnalidade já destrói, já faz estrago suficiente. Mas tem gente que não vê diabo nunca, em lugar nenhum. E o diabo se faz presente em circunstâncias, às vezes, muito sutis. Presta atenção em certos momentos na nossa casa, nossa família, quando uma discussão começa a se despertar do nada. Às vezes Satanás explorando os nossos pontos de fragilidade. Ele é um estrategista, como o leão está rodeando, tentando dar o bote, buscando o teu ponto de fraqueza. Qual é o teu ponto de fraqueza? O diabo vai tentar dar o bote ali. E quando a gente percebe Satanás atuando, tem que repreender mesmo. Mas aí uma coisa maravilhosa acontece, o procônsul se converte. Viagem missionária, a primeira parada, o procônsul, o governador dele se converte. O que você faz? Barnabé, cancela a nossa passagem aí. Rapaz, negócio que está bombando. Vamos ficar aqui mesmo. Quando Deus diz, vai. Quando o Espírito diz, vem, você vem. E é preciso ter a tentação de alianças com o poder humano para seguir adiante. Ser missionário não é fácil. Ter uma visão clara de Deus no coração. Uma igreja por trás que me apoia, que ora por mim e que me ajuda a discernir a vontade do Pai. E não ser tentado a fazer alianças que vão comprometer o nosso ministério. Mas eu preciso falar sobre a igreja ainda. Vou ser rapidinho, que é mais curtinho. Qual o desafio de ser uma igreja missionária de acordo com esse texto? Primeiro, não agir senão por direção do Espírito Santo de Deus. É muito interessante porque o texto dá a impressão e sugere que é na prática da oração e do jejum que parecia ser habitual que o Espírito de alguma maneira fala. Não sabemos como o Espírito falou. Pode ser uma palavra profética, impressionantemente de revelação. Pode ser um discernimento, uma convicção profunda de que algo devia ser feito. Mas a igreja não pode agir se não for por direção do Espírito Santo. Às vezes me preocupa um pouquinho quando a gente começa a dar muita ênfase sobre planos e estratégias. Eu já participei de alguns cursos que falam assim, qual é o seu plano para os próximos 5 anos? O que você pretende fazer nos próximos 5 anos? Olha, eu tenho medo de fazer essas coisas, porque eu não sei se Deus me deu a liberdade de fazer plano para os próximos 5 anos. Nem sei se eu vou estar vivo daqui a 5 anos. Às vezes certos planos excluem o Senhor. E uma igreja, quando faz seus planos, às vezes precisa lembrar sempre que o Senhor é soberano para conduzir como Ele quiser. A igreja não pode agir se não for por direção do Espírito Santo de Deus. A visão missionária, o envio missionário tem que ser fruto de oração, de discernimento espiritual. Segundo lugar, eu preciso vencer a tensão entre o benefício próprio do reino.
Podia pensar assim, mas mandar Barnabé e Paulo, os caras são os top aqui da nossa igreja. Ah, manda lá esse que foi criado, o Manaém, que foi criado com Herodes. Esse a gente não vai muito a cara desse sujeito mesmo. E colaboracionista com Herodes. Manda esse cara para o campo. Vamos se livramos dele já. Vamos ficar com o bom. Eu me lembro do pastor Edson Queiroz, ele contando uma vez uma experiência interessante. O Edson tinha uma coisa assim, quem conheceu sabe que ele era assim, meio doido com algumas coisas, né? Uma vez o irmão da igreja falou assim, pastor, estou comprando um piano novo, queria doar o meu piano usado para a igreja. Ele falou assim, irmão, fica com o piano usado e dá um novo para a igreja, tá bom? Ele era bem assim, bem assim, dá o melhor para Deus. Dá o melhor para o Senhor. É difícil a gente não ter essa percepção, porque o campo missionário para a igreja, ela não vê, ela não convive. Se os irmãos não estão sentando num toquinho de madeira, não faz mal. Se eu estou sentado na cadeira de plástico, não estofada, isso faz mal. Porque sou eu. É muito difícil isso, mas a igreja tem que ter coragem para isso. É preciso também lembrar que uma igreja tem um desafio muito grande, não enviar quem não está pronto para ir. Portanto, quando você, que está aqui no seminário, vê que a sua igreja não, está relutante em te enviar, talvez seja porque esta igreja está vendo o que você não está enxergando. Deixa eu usar uma figura para você. Vou te pedir mais, você segura o microfone para mim, que eu vou precisar das minhas duas mãos. Eu queria fazer isso para você lembrar de uma coisa. Sobe aqui. Faz assim, ó. Tá? Esse triângulo de cima, vamos dar um título para ele. Oportunidades. O de baixo, os do lado vamos desprezar. O de baixo vai chamar de experiência. A sua vida é mais ou menos isso aqui. Ó. O campo de baixo é pequeno. Em cima, várias possibilidades. Você vai ficando velho que nem eu. Um dia isso vai acontecer, não sei que você morra antes. Isso aqui vai acontecer. As oportunidades diminuem, mas a experiência cresce. Só que tem gente que acha que é assim. Eu sei tudo e eu posso tudo. E a igreja está olhando para dizer assim, tadinho, ele pode muito, mas não sabe nada, inocente. Tem um monte de coisa para aprender, mas o cara acha que ele é assim, ele sabe tudo. E esse foi de alguns alunos do seminário, ele chegou já sabendo tudo. E ele pode tudo. Você não pode, meu filho. Você tem muito que aprender. A igreja olhar para você, vai discernir, vai entender que ponto dessa vida você está. A gente queria muito que fosse uma coisa bem assim, bem legal. Que fosse mesmo, você sabe tudo e pode tudo. Mas não é assim. Eu já não posso mais tudo. Meus sonhos agora são bem mais restritos. Estou grato a Deus pelo que passou. Mas hoje, a vida já está mais assim. Ah, que vontade de saber tudo que hoje eu sei, há 30 e tantos anos atrás. Mas eu não sei mais. Não tem mais tempo para isso. Mas eu posso ajudar outros. Por isso, você que está aqui, aproveite a experiência desses que estão te ensinando e trabalhando com você. Obrigado, querido. Ouça. Seja humilde para aprender. Mas uma igreja precisa abraçar, acolher, investir no potencial, enxergar esse potencial, entender que a imaturidade ainda está presente, que há muito que se fazer. E esta igreja precisa ter coragem para impor as mãos. E impor as mãos é mais do que um ato ritualista. É um ato de dependência, de mostrar, nós queremos a bênção de Deus sobre ele, mas nós temos um elo. Saiu daqui um aluno, alguns anos atrás, o Marcos,
Tivemos o culto agora em final de agosto de envio missionário. Impusemos as mãos. E agora lá onde ele está, trabalhando com tradução bíblica, quando ele anuncia Jesus lá, nós estamos juntos. Nós já estamos anunciando. E a gente diz assim, somos nós que estamos lá. Quando ele sofre, nós sofremos. Quando ele tem problemas, o problema é nosso. Quando o câmbio desvaloriza, a gente faz um esforço aqui e mantém, ele segura a ponta lá. Se ele ficar doente, a gente vai assumir e vai cuidar dele. Ele nunca estará sozinho. Coragem de impor as mãos. Chama a atenção que a Bíblia diz para a gente não impor precipitadamente as mãos sobre as pessoas, porque esta ideia de impor as mãos tem a ver com um vínculo real, espiritual, com aquelas pessoas que a gente envia para o missionário. É um desafio para a igreja. E deixe-me concluir com uma história, e esse é meu ponto final mesmo, uma história muito bonita que uma vez me enviaram, que eu acho muito legal, que eu quero que você tenha isso no coração. O Espírito está dizendo para você, vem, olha essa história, que bonita. Lorita, talvez você já ouviu isso. Em 1954, aos 10 anos de idade, Lorita foi tocada pela mensagem da Palavra de Deus durante um culto de sua igreja no Texas. A congregação sentiu a presença de Deus de forma diferente no culto daquela noite, quando o missionário Bob Schmidt pregou. O pastor da igreja, Ralph McCoy, colocou o prato de ofertas sobre a mesa que estava em frente ao púlpito e encorajou a igreja a contribuir para ajudar o missionário Schmidt e sua família em seu ministério na França. As pessoas começaram a levantar de seus lugares e ir até a mesa a fim de entregar suas ofertas. Então a jovem Lorita deixou seu lugar e foi até a frente. Mas olha que interessante. Mas ela simplesmente ficou em pé em frente ao prato de oferta, chorando copiosamente. O pastor Ralph McCoy se aproximou dela e carinhosamente a perguntou por que chorava tanto. Para a surpresa do pastor, ela respondeu, eu não tenho nenhum dinheiro para dar, mas quero ofertar minha vida a Deus. Ternamente ele a levantou do chão e a colocou sobre o prato de ofertas. Eu fui atrás e descobri na internet que essa Lorita nunca chegou no campo missionário. Circunstâncias talvez não permitiram. Mas eu posso imaginar o quanto ela abençoou a obra missionária, porque ela se colocou como oferta ao Senhor. Quando a gente se entrega como oferta ao Senhor, é para Ele ser Senhor mesmo. É para Ele dizer aonde você vai servir. E como num exército, você ali como soldado, aguardar do seu comandante, que vai dizer, eu quero que você vai ficar naquela posição. E você vai dizer, sim, Senhor. Eu gosto muito, às vezes, tem uma história, e até eu ouvi uma pregação, eu já até reparti essa pregação novamente. Sabe os heróis de Davi, os valentes de Davi? Tem um cidadão lá, o valente de Davi, que defende um campo de lentilhas. Puxa vida. Davi, conta comigo. Então tá bom, toma conta do campo de lentilhas. Senhor amado, eu pensei que eu ia para a luta. Vou cuidar de lentilha, defender as lentilhas. Onde o Senhor te colocar, você diz, sim, Senhor, eis-me aqui, pronto para servir. O Espírito está dizendo, vem. Você vai, você está pronto para ir. O desafio é enorme. Se você que está aqui faz parte da liderança de uma igreja, o desafio é enorme. Mas o campo está preparado. O Espírito está dizendo, venham. Vamos juntos fazer discípulo de todas as nações. Vamos orar. Amado Deus, o gesto dessa menina é tão significativo. Podemos dar muitas coisas ao Senhor, mas o que o Senhor quer mesmo é a nossa vida. Requer coragem, requer renúncia,
Requer deixar para trás talvez muitos sonhos particulares e pessoais. Requer uma mansidão de coração enorme. Requer sondar a nossa própria vida, o nosso íntimo e descobrir se lá no fundo tem um coração rebelde que tem que ser transformado. Requer igrejas que pensam antes no reino e na obediência do que nos seus próprios benefícios pessoais. Deus querido, em nome de Jesus, toma a gente pela mão, nos levanta, como esse pastor lá, há 64 anos atrás, levantou essa menina, e nos coloca em teu altar, para servirmos ao Senhor, como for o teu querer. Ajuda-nos, Deus, pelo poder do teu Espírito, a termos um coração transformado, um coração de servo, um coração manso, moldável e possível de ser conduzido pelas bondosas mãos do Senhor. Conduz o Senhor. O Espírito diz: vem. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.